Então, bom dia a todos. Eu volto aqui com o maior prazer. São muitos anos fazendo isso e é de fato uma satisfação para poder dividir com vocês um pouco da minha percepção sobre a economia e sobre o setor agropecuário e alguns desafios. E eu dividi a apresentação em 4 partes. Como sempre, a gente fala um pouco da economia internacional, que continua sendo importante para determinar alguns dos principais parâmetros com os quais nós trabalhamos, um pouco sobre a economia brasileira. Queria passar muito rapidamente sobre como na MB a gente está vendo alguns dos principais setores, soja, milho, frango, suínos e cana-de-açúcar. E eu introduzi uma última parte que de alguns desafios futuros para o setor como um todo. Estou colocando isso porque, ao longo dos últimos anos, vocês todos trabalham no setor, sabem o quantas coisas avançaram, mas sabem também que o mundo muda, novos problemas aparecem, algumas dificuldades foram se acumulando, e eu acho que talvez seja o momento de algumas dessas coisas a gente começar a pensar, inclusive a perspectiva e a oportunidade que o agronegócio brasileiro tem. Então, vamos falar um pouquinho da economia global. Eu tentei resumir aqui, num único slide, um pouco de como nós estamos vendo o cenário internacional em 2013. Ele é um pouco melhor que o do ano passado. Como sempre, tem problemas em muitos lugares, mas eu queria dizer que ele está melhor que o ano passado. Começando aqui pelos Estados Unidos, né? A nossa percepção com relação à economia americana é bastante construtiva, bastante positiva. Eles têm, até agora, tido um crescimento moderado, mas é o melhor crescimento entre os países ricos. É melhor que a Europa, é melhor que o Japão. Está crescendo por volta de 2%, 2 e pouco. Nós achamos que esse ano cresce mais ou menos isso, né? Mas né, a economia americana está pronta a partir do final desse ano, começo do ano que vem, a crescer bem mais rápido, por razões mais de substância mesmo, né? A produtividade continua aumentando lá, o gás natural está produzindo uma revolução energética, exatamente o contrário daqui, né? O gás natural no Brasil custa $18, lá custa $2,50, e isso está tendo efeitos muito favoráveis em todas as indústrias, mesmo nas residências. A indústria americana está melhorando, a tecnologia continua indo bem, então a gente tem uma visão bastante positiva da economia americana. Eles têm uma dificuldade ainda a vencer esse ano, que é negociar, passou na quarta-feira um aumento no limite da dívida por 3 meses, mas ainda tem uma negociação maior a ser feita com o Congresso, mas nós achamos de que vai ser sempre difícil, lá está muito radicalizado, mas o Obama, que teve uma vitória maiúscula em relação ao Partido Republicano, vai conseguir fazer essa negociação. Daí porque a nossa visão dos Estados Unidos é uma visão bastante otimista. Na Europa, teve uma grande melhora no curto prazo, mas não resolveu os problemas de longo prazo. O que foi a melhora do curto prazo? Havia, vocês devem estar lembrados, no ano passado, um medo danado de uma quebra em cadeia no sistema bancário europeu, de ter um problema realmente complicado, e isso ficou para trás, né, porque 2 coisas aconteceram. Em junho do ano passado, o Banco Central Europeu abriu o cofre e falou para os bancos: tem dinheiro para todo mundo, e eu compro o papel dos tesouros, os papéis de dívida dos países, o que for preciso. E, com isso, tirou o medo de uma crise bancária. Além disso, essas razões da política, a Alemanha tem eleições em outubro. E a Angela Merkel, que é líder na Alemanha, resolveu, por razões políticas, não pressionar demais os países devedores da Europa, como vinha fazendo, até passar a eleição. Como também tem uma eleição na Itália agora, no primeiro trimestre, isso também acalmou um pouco. Então, o fim do risco no sistema bancário europeu e o fato que a Alemanha está contemporizando acalmou a Europa. Por exemplo, liberaram dinheiro para a Grécia. A Grécia cumpriu menos da metade do que tinha prometido, para variar, né? Ela está sempre atrás das promessas. Ainda assim, liberaram o dinheiro, para não ter problema nos bancos, né, por esse lado. Então, nesse sentido, a Europa está muito melhor, né? As taxas de juros dos países que os tesouros europeus estão
pagando caíram drasticamente, está mais calmo, o que é bom, né? Mas o problema de longo prazo, de estar no mesmo volume, você tem países competitivos como a Alemanha e países não competitivos como a Grécia, Portugal, Irlanda e inclusive a Espanha, não está resolvido. Por isso que nós achamos que na Espanha é o país-chave desse ano. Por quê? É a quarta economia da Europa, está com 26% de desemprego. O desemprego entre jovens está indo para 50%. Isso é política e socialmente insustentável, né? Quer dizer, os jovens que saem da escola nos últimos 4 anos não têm emprego de jeito nenhum e está num regime de emagrecer fenomenal. Aumentou imposto, cortou gasto, tem problema grande. Mas eles estão se segurando porque a esperança de que o ano que vem vai ser melhor. Se a Espanha mostrar melhora daqui até o fim do ano, que pode acontecer, eu acho que a Europa realmente acalma. Se a Espanha mostrar que, apesar do sacrifício, não melhorou, nós vamos reabrir de novo a discussão se o euro vai continuar como moeda ou se ele não vai continuar como moeda. E você tem na Europa uma certa fragmentação. Na crise, dizem que casa aqui não tem pão, todo mundo briga e ninguém tem razão, né? Essa crise está levando a uma certa briga entre os parceiros. E a última, foi da semana passada, é da Inglaterra. A Inglaterra não sabe se fica na Europa, se sai da Europa, tem um pouco das duas coisas, mostra uma certa fragmentação, porque a Europa, na verdade, tem uma decisão que é muito mais profunda para tomar, né? Que é o seguinte: os 17 países que têm a mesma moeda, né, que não inclui a Inglaterra, que está entre os 10 outros do euro, eles têm que caminhar para dar certo o euro, eles têm que caminhar para ser um país só. Isto é, cada país abrir mão da sua possibilidade de ser um país autônomo e transferir esse poder para um governo europeu. Isso é fácil falar, dificílimo aceitar qualquer país. Então, esse é o teste, nós não sabemos como é que vai ser. Mas, para o nossa conversa desse ano, é bom o resultado. A Europa está mais calma. Então, isso também é positivo. Na Ásia, que é a terceira boa notícia, né, a China demonstrou mais uma vez que os pessimistas que previam uma recessão, uma quebra da economia chinesa, estavam errados. Ela está desacelerando. A China vai crescer 7,5% a 8%, né? Não é mais 9%, não é mais 10%. Isto é, ela não puxa o resto do mundo, mas não tem recessão, que para a agricultura é decisivo, né? Ela vai crescer 7,5%, alguma coisa desse tipo, é uma economia muito maior, e a gente vê depois que isso para commodities é uma coisa importante. Em compensação, nós temos alguns problemas que não estavam no horizonte e que realmente, vamos dizer, a gente tem que olhar. O primeiro é o Japão. É a terceira maior economia do mundo, né? Mas está numa situação difícil há muito tempo, não cresce há 20 anos. E nós sempre, eu mesmo já trouxe aqui, mais uma vez, a última vez que estive aqui, mencionei isso, o Japão saiu do jogo, né? Ele não ajuda, mas não atrapalha. Embora seja um país rico, fechado, velho, cada vez mais velho, né, não aceita a migração, nem se tiver sangue no ascendente, o sangue japonês, né, ele é fechado e não cresce. Mas também não atrapalha. Por quê? Porque tem uma dívida de mais de 2 vezes o PIB, mas os japoneses carregam essa dívida a juros zero. Só que isso aqui está mudando. E está mudando para pior, infelizmente, por isso que a gente vai escutar muito falar do Japão nos próximos tempos. Em duas direções. A primeira direção é o seguinte: desde aquele terremoto, aquele maremoto, aquele acidente nuclear de 2011, né, o Japão perdeu um pedaço da sua base industrial. Não dá para ter no Japão, né, uma fábrica que, digamos, abastece, como acontece muito no setor automotivo, faz um chipzinho especializado, mas abastece 60% da indústria automotiva mundial. Porque aí vem um acidente desse tipo, ela para de funcionar e aí não tem que parar a produção da Toyota, a produção do mundo inteiro. Aqui no Brasil parou também. Então, ele perdeu um pedaço do país. Pior do que isso, o Japão o ien, né, moeda japonesa, foi a única moeda que, depois de 2008, valorizou muito. Ela chegou até 78 ienes por dólar. Como a moeda valorizou, né, ela perdeu mais competitividade ainda. Tá? E o terceiro ponto, que é mais crescente, mas tão importante quanto, é que, aparentemente, a China, que briga com o Japão, eles já guerrearam muitas e muitas vezes, tem uma história de conflito muito
muito feroz, decidiu que não precisa mais do Japão. E se vocês estão lembrados, desde o ano passado, né, as empresas japonesas na China começaram a apanhar muito. Greve só tem na Honda, a empresa japonesa. Né? E, mais recentemente, por causa daquelas ilhotas lá que tem uma briga, tem o boicote a produtos japoneses. E com isso, a tensão dos dois países subiu. O primeiro-ministro novo, que foi eleito agora em dezembro, ele foi eleito com base em duas coisas, prometendo duas coisas. Eu vou desvalorizar o ien para tornar o Japão mais competitivo, nem que tenha que brigar com o mundo como um todo, e eu vou aumentar as Forças Armadas, me chegar mais perto dos Estados Unidos para encarar o conflito com a China. E esse é o maior risco político que está criando no mundo hoje, voltar a ter uma piora nesse conflito. E o Japão está tentando desvalorizar o ien, já conseguiu levar para 90 ienes por dólar, né? E isso é uma briga, porque se todo mundo quer desvalorizar, na verdade ninguém desvaloriza, todo mundo só faz aumentar a moeda, imprimir moeda e no fim não leva a nada. Então o Japão vai ser um problema relativamente grande. A outra coisa que eu ia chamar a atenção é que o conceito de BRICS, que tanto se falou, o BRICS com S, né? Então China, Rússia, Índia, Brasil e África do Sul, implodiu recentemente. Não faz mais sentido, cada um está indo para um lado. A China segue crescendo, 7,5%, que é bastante, não é pouco, tá certo? Um país daquele tamanho. A Rússia está sendo chamada de economia submergente, né? Porque ela realmente estava andando para trás. A Rússia, a população cai, eles têm uns problemas de saúde pública fenomenal, entre HIV e alcoolismo, está destruindo a população russa jovem, isso tem um custo econômico infinito, né? E a Rússia depende demais, como vocês sabem, de petróleo e gás natural. O que está acontecendo no mundo é uma coisa atrapalhada, porque com a produção do gás natural nos Estados Unidos, e mais o que está saindo famoso, esse gás de rocha, e estão tirando petróleo disso aí também, daqui para 2020, os Estados Unidos vai ficar quase autossuficiente em petróleo e energia, a um custo muito baixo, né? Com isso, vai importar muito menos do Oriente Médio. E todos os projetos de gás natural do Oriente Médio que foram montados para vender para os Estados Unidos estão sendo redirecionados para a Europa, que é uma boa coisa para a Europa. Mas quando redireciona para a Europa, a Rússia vende menos para a Europa. Então, o valor do petróleo russo, o valor presente disso aí está menor do que antes, e eles vivem disso. E é por isso que ainda hoje é um mercado bom, mas a economia está perdendo gás. A Índia, eu pus aqui a estrela paga, né? É uma fonte de decepção para todo mundo, um país complexo, enorme, vai ser o país mais populoso do mundo, né? Muito fechado, muito regulado, etc., está murchando o crescimento econômico da Índia e é uma grande decepção com ela. E a África do Sul continua com problemas. O Brasil a gente fala um pouquinho, mas nós estamos crescendo pouco. Então, na verdade, muita gente dizia assim, olha, o que se chamava BRICS, na verdade, virou só a China, como fenômeno de crescimento acelerado. Tá certo? Penúltima coisa, no Oriente Médio, isso é importante para nós também, né? O conflito do Oriente Médio, que tem várias, né, se vocês quiserem, depois a gente pode discutir um pouquinho, mas o fato que eu queria chamar a atenção é assim, mantém o petróleo preço elevado. Né? O petróleo Brent acima de $100 tem tudo a ver com esse conflito potencial e os problemas potenciais no Oriente Médio. Porque se não fosse isso, o petróleo estava mais barato, tá certo, para esse lado. E na América Latina, eu pus aqui, aumenta o racha. Está ficando um negócio cada vez mais claro que nós temos dois grupos de países da América Latina, inclusive do ponto de vista de formalização. Setembro, outubro do ano passado, o Chile, o Peru, a Colômbia, o México e, como irmãos menores, a Costa Rica e o Panamá fundaram o que se chama Aliança do Pacífico. São países de orientação de mercado, que estão crescendo muito, todos eles virados, né, tem ligação mais direta com a Ásia, e esse grupo, né, e o que ele pretende é exatamente aumentar o comércio com a Ásia, que é a região que está crescendo, e na base do investimento privado em mercado. Por outro lado, a gente tem, né, a Venezuela, a Argentina, o Equador, a Bolívia, né, o grupo dos bolivarianos, agora meio a perigo, porque ninguém sabe exatamente o estado da saúde do Chávez,
né? Muitos dizem que é um morto que quer parecer vivo, tá certo? E tem outros lugares, presidentes que são vivos que querem parecer mortos, né? Então, esse grupo bolivariano é o que a gente conhece. E o Brasil está naquela desagradável situação do pé em duas canoas, né? Ele tem relacionamento com o grupo de lá e tem relacionamento... Namora mais o grupo bolivariano, gosta mais do grupo bolivariano, tá certo? Mas a experiência, como está em desenho animado, você põe o pé em duas canoas, o mais fácil é cair na água, né? Quer dizer, ficar no meio do caminho. É uma definição que nós temos daqui que vai nos custar bastante. Se eu somar tudo isso daqui, eu queria assim... Tem problemas no mundo, mas o mundo está melhor do que antes. Acho que essa é a coisa importante, né? Queria só mostrar só duas ou três coisinhas. Olha como está caindo as taxas de juros na Europa. Tá vendo? Essa calma da Europa está levando os países... isso são os juros dos papéis, dos tesouros de todos esses países, o que significa o retrato que tende a melhorar. Entretanto, aqui a taxa de desemprego da Espanha, né, está em 26%. Se não melhorar isso aqui, a Europa, o ano que vem, vai voltar a criar problemas para todo mundo. Nós temos que esperar para ver o que vai acontecer. Trouxe aqui as projeções para a Ásia, eu não gosto de fazer tabelas grandes, mas só para mostrar, né, que realmente a China, isso aqui é a projeção da Bloomberg, continua crescendo bastante, é o que me interessaria mais, e que a Índia perdeu o gás mesmo, né? Ela veio aqui para essa faixa menor, tá certo? Por esse lado. E o que eu queria tirar daqui, que nos interessa, é o impacto sobre commodities, né? Esses são os preços de commodities, como vem vindo os principais índices, aí é o índice do CRB. Qual que é a nossa visão? O petróleo se mantém num nível que está relativamente estável, porém é alto. Isso aqui é consistente com mais de $100 pelo Brent, né? Que é o que tem. Os índices agrícolas caem em relação ao ano passado. Ano passado foi um ano de seca em muitos lugares, problemas climáticos no mundo inteiro, preços altos, eles caem, né? Mas eles estão num patamar bastante razoável. Não são todos, que aqui você tem laranja, você tem café, o próprio açúcar caiu um pouco, mas você tem grãos e tudo mais, é bem razoável. E metais, isso aqui melhorou, aqui estava num vale danado, quando tinha dúvida sobre a China, e está melhorando por causa da China, exatamente, ninguém mais tem dúvida disso. Então, o que a gente tira lá da economia global está melhor esse ano. Os Estados Unidos provavelmente lideram, como 2013, 2014, vão começar a ajudar a puxar a economia mundial. O juro lá fora é muito baixo, tem dinheiro sobrando em todos os lugares, né? Com isso, os preços de commodities se mantêm razoáveis, que é aquilo que nos interessa aqui. Não é ruim esse cenário para nós. É claro que se eu pegar a agricultura, tem problemas, tem setores que não estão bem, né? Tem laranja, mas é um problema estrutural. Laranja, o consumo está diminuindo no mundo inteiro, não tem como escapar, tá certo? Então, está mais difícil. O café caiu bastante, etc., mas no conjunto é bastante razoável.